Boa noite a todos. A graça e a paz esteja contigo. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, logo após Juízes aí, capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? O livro de Ruth, ele descreve uma orientação providencial de Deus. Uma ação providencial de Deus na vida daqueles ou daquelas famílias israelitas. Nós não sabemos ao certo quem foi o escritor desse livro. A maioria dos estudiosos atribui a Samuel, assim como a Talmud, escrito no 2º século da era cristã. Joséfo, por sua vez, coloca o livro nos tempos de Eli, quando não se conhecia a Davi. Mas nós concordamos que, eu acho que alinhados à visão de Antônio Neves de Mesquita, que escreve que coloca o livro no período dos Juízes, pois o seu escritor aqui, ele já tinha conhecimento de Davi como rei de Israel. Então a gente concorda mais com isso. Esse livro, ele é uma perfeita história de amor. Um livro inspirado, que encerra lições ou descreve ou ensina, nos dá lições magníficas. Ele tem apenas 85 versículos. Um livro rápido, mas ele traz uma beleza no seu conteúdo que jamais podem ser suficientemente enaltecidos por palavras. Esse livro ele exalta o amor de uma mulher moabita, fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações estrangeiras que buscam um abrigo debaixo das asas de um Deus vivo. O livro é belo. Trata-se de história de drama familiar. Fala de problemas. Quem nunca? Quem não os tem? É um livro muito atual. Fala de crise financeira, fala de imigração, fala de doença, fala de morte, fala de viuvez, fala de pobreza, fala de amargura contra Deus. Um livro pleno. E ao mesmo tempo, um livro que nos fala sobre força, que fala sobre beleza e fala de recompensa naqueles que creem, para aqueles que creem. Fala da força da amizade, tão necessária nos dias de hoje e tão escassa. Fala da beleza da providência, quando Deus intervém acerca dos seus. Fala da recompensa da virtude. Um livro extraordinário. Uma história cheia de emoções e emoções profundas. E é interessante que, ao estudar, ao ler, ao pesquisar, por várias vezes eu me encontrei, não é muito difícil, mas eu me encontrei em prantos, por tamanha expressão do amor
O poder do amor que traz uma vitoriosa providência divina. Vale a pena ressaltar que em uma sociedade dominada pelos homens, as personagens centrais desse livro são duas mulheres, verdadeiras heroínas em tempos de crise. Mulheres valiosas e valorosas. Que o Espírito Santo nos ilumine essa noite. E que nós possamos expor, expressar as valorosas virtudes de mulheres que servem independentemente de qualquer circunstância. Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 18, está escrito: quando... Beleza, está funcionando, que é uma bala. Vamos nós. Acho que está meio pequenininho, mas você está aí com a sua Bíblia na mão, e depois a gente vai expondo mais para vocês acompanharem. Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 18, está escrito: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Aleluia. Senhor, nós oramos, nós bendizemos, nós exaltamos o teu nome. Nós expressamos, Pai, a nossa necessidade do intervir do seu Espírito Santo em nossas vidas neste momento, nesta noite. Para que nós possamos, Pai, ser guiados, dirigidos, que há discernimento, e que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para que nós possamos absorver desta história tão magnífica, tão linda, tão sofrida, única, a expressão de tudo aquilo que tu faz, do sustento, do abraço, do conforto, da segurança que traz àqueles que em ti creem, Senhor.
Nós te agradecemos pela responsabilidade, nós te exaltamos porque sabemos de ti virá a palavra à sua igreja. Nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Disparou aqui sozinho, tá, gente? Não fui eu, não. Eu só estou olhando aí. Muito bem. Nós intitulamos a mensagem dessa noite em Quando o relacionamento é marcado pelo amor. E é interessante que, com o amor e através do amor, tudo vai bem. Tudo. Então nós percebemos que em relacionamentos é fundamental. Se há verdadeiramente amor, há acerto. Há tudo o que se necessita. Quando o relacionamento é marcado, é alicerçado pelo amor, Deus está no negócio. Mês de março, a base iniciou a série Mulheres e o Reino. E não, talvez coincidência ou não, a base há mais mulheres do que homens. Eu acho que talvez em quase todas as igrejas parece que funciona assim. E a gente percebe que mulheres traçam, ensinam, uma estrada de sucesso extremamente difícil às vezes. A estrada do sucesso da mulher ela está sempre em construção, sempre em construção. É um caminho que avança cada vez mais e não tem um fim a ser alcançado. Parece que não há limites. Sempre há algo a alcançar. A crença do que somos e do que podemos ser, isso eu digo para você numa visão feminina. Me entendam? Então, o que a crença que nós somos, daquilo que nós podemos ser, determina o que precisamente nós seremos. E mulher tem propriedade disso. Ela sabe o que ela quer. Elas têm se desenvolvido de forma expressiva, pessoalmente, ministerialmente, socialmente, e isto tudo baseadas na fé em quem as criou e para quem as criou. A mulher que tem essa percepção e essa visão de reino faz diferença, sim. Sempre. Sucesso não é um acidente. Há padrões de sucesso que consistem, lógicos, esses são padrões que consistem em ações, em atitudes, caminhos específicos para uma superioridade. Não estão ao alcance de todos, estão ao alcance daqueles que não têm medo de trilhá-los. Certo é que temos, e temos sim, que aprender como mudar e usar a nossa mente em direção à conquista. Como fazem essas mulheres valiosas e valorosas, que abraçam as suas decisões e que enfrentam a tudo e a todos para chegar onde querem chegar. As mulheres têm sempre atentado para uma verdade, e muitas das vezes uma verdade que, para nós, a gente não vê possibilidade de crescer mais, mas elas têm atentado para uma verdade que pode crescer cada vez mais. Mudar ainda para melhor. É uma visão muito mais feminina hoje. Fazer coisas que nunca pensamos ser possível em tempos atrás, elas estão fazendo. Elas estão à frente de países, de empresas, as mais valiosas, tolerando maridos,
cuidando da casa, verdadeiras heroínas. Talvez seja mais fácil do que ser presidente de algum país, lidar com o lar. As mulheres têm sido ferramentas extremamente poderosas na construção inteligente e no avanço do reino de Deus. Elas têm desbravado bem mais do que muitos homens. Esse mês, no qual a base traz como tema a mulher e o reino de Deus, se me permitirem, eu gostaria, antes de começar a expor a palavra, nesta noite, de ler um poema em homenagem a vocês. E a todas as mulheres que estão me ouvindo nesse momento e que servem ao reino, independentemente de qualquer situação que esteja vivendo. O homem e a mulher. Victor Hugo, o mais famoso poeta romântico da França, viveu no século XIX, compôs um dos mais belos poemas sobre a grandeza da mulher. Eu quero lê-lo para você. Mulher. Ele escreve: a mulher e o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, a mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude conduz à divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. Me lembrei da minha mãe. A razão, ela convence, mas as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo, ele nobilita. O martírio, ele sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O homem é a águia que voa, a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Eu queria te fazer um convite, homens, só os homens, fiquem de pé. Você vai aplaudir, em nome de Jesus, esta joia
rara, valiosíssima, chamada mulher, que te sustenta, que te sustentou e que vai te sustentar. Amém? Aleluia. Se as palmas foi para mim, foi bom. Se foi para a mulher, vocês vão apanhar quando chegar em casa. Mas é muito bacana você falar de pessoas que te ajudam, ajudadoras. Ruth é um exemplo, ou Noemi. Nos deparamos aqui nesse texto, nesse livro, com um misto de dor, um misto de esperança e dor. De dor e esperança. O texto nos traz verdades extremamente relevantes. Então voltemos à palavra. Vamos voltar à palavra. Estou meio perdido nesse slide aqui, mas nós vamos nos achar. O versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Verdades relevantes, verdades que ensinam. Então vamos a elas. A primeira delas está aqui nesse versículo 6, e é de uma lembrança muito esperançosa. Muito esperançosa. Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. De ser misericordioso com você. De trazer esperança. E trazer algo, uma lembrança muito esperançosa. É o que nós vemos aqui nesse versículo. Aqui a gente vê da ira de Deus a uma lembrança extremamente ativa, misericordiosa, muito esperançosa. Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. É o que eu aprendo. A mesma mão que fere também cura. O mesmo Deus que disciplina também restaura. O mesmo Deus que envia a fome envia o pão como gesto da sua graça. Um Deus misericordioso. A crise, ensina-nos aqui, ela não dura para sempre. Ela tem um fim. No meio da crise, Deus aponta uma saída, porque Ele se lembra de você, Ele se lembra do seu povo. Não há crise que vá fazer você parar. Deus é mais, maior e melhor. No meio da crise, Deus aponta sempre saída, porque está sempre se lembrando de você, o tempo todo e todo o tempo, para te restaurar. É no meio das lutas que Ele fortalece você. O vale da ameaça transforma-se no vale da bênção. Porque nós estamos falando de um Deus extremamente, um Deus de alcance e de cura. O vale árido, o vale de Baca, o vale do choro, transforma-se em manancial nas mãos desse Deus. O texto diz: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O alimento agora que existia em Belém é entendido por Noemi como um dom de Deus. Noemi ouviu que Deus visitara seu povo e creu. O alimento que chega até você esta noite é Deus te sustentando. Creia. A gente continua encontrando verdades ensinadores e inspiradores no texto. Nós, entre os versículos 6 e 14, acompanha aí na sua Bíblia,
você vê aqui o tratar de uma despedida muito dolorosa, de uma separação extremamente difícil. E aqui a gente enxerga, a gente extrai uma segunda verdade. Aqui nós encontramos uma segunda verdade que está descrita. E se trata dessa despedida muito dolorosa. E nós continuamos encontrando essas verdades de uma forma que está nos ensinando e nos inspirando. Está escrito: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, no versículo 6, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. E quando voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar. Alto disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Por quê? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse, ou que eu pudesse, que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Vocês conhecem a história, vocês já leram, sabem que essas noras tinham perdido os maridos, ficou com a sogra e tá. A gente vê, isso é tão atual. A vida, ela por vezes, ela nos leva a tomar decisões extremamente difíceis. A vida nos leva a decisões extremamente dolorosas. A princípio, parece ser fim. Mas veja essa mulher, Noemi. Vamos falar aqui de Noemi. Vamos começar por aqui. Noemi perdeu o que havia levado para Moabe. Agora ela está prestes a perder tudo o que encontrar em Moabe, que eram suas noras, suas amigas. Ela está se despedindo das únicas pessoas aqui que ainda faziam parte da vida dela. Ela está se despedindo das únicas pessoas que podiam dar a ela esperança ou uma descendência. A separação é dolorosa. Ela está rompendo laços aqui extremamente importantes na sua vida. O coração dela está sangrando. Ela tem um coração aqui partido. A despedida, quando a gente vai visitar a mãe que mora no outro estado, quando a gente vem, a gente já quase perde o ar. Imagine aqui, era um para sempre. Ela sabe que não tem nada a oferecer, nem nada a reivindicar. Não tem mais jeito. Perdeu o marido, filhos, sem nada a poder fazer. E agora abre mão voluntariamente das noras. Uma história marcada por perdas involuntárias e voluntárias. Noemi despede-se de suas noras, chama elas de filhas e ora por elas. Ela invoca a um Deus de aliança, usando o nome de Yahvé. Ela agradece pela lealdade e pede a Deus misericórdia sobre as vidas dessas filhas, dessas noras. Pede a Deus para elas prosperidade, pede felicidade e pede um novo casamento para elas também. A única carreira aberta
a mulheres viúvas um novo casamento naquela época. Perceba que mesmo em meio a todos os dramas vividos em Moabe, Noemi tinha uma profunda amizade com suas noras. Apesar de tudo que tinha sofrido, passado, ela tinha um profundo carinho por elas. Uma amizade sincera, uma amizade desinteressada. Elas se ligaram a Noemi, essas noras, não por interesses subalternos, mas por amor. E é o que o livro nos ensina com muita propriedade sobre o amor ao próximo. Porque antes de ser sogra ou nora, são irmãs em Cristo. Nessa despedida aqui houve beijos, houve lágrimas. Olha o versículo 9 ao 14. Tem beijos, tem lágrimas. Noemi tinha uma profunda amizade com essas suas noras. Elas se ligam a Noemi totalmente desinteressadas de qualquer coisa. Talvez em outras circunstâncias essas noras, ficaram a mula para se livrar do problema, porque era um problema. E nessa despedida aqui, entre beijos e lágrimas, por 2 vezes, elas choram em voz alta. Elas não escondem as suas emoções e seus sentimentos. Elas não escondem. E nem Noemi a sua desventura. Há uma verdade aqui escancarada. Eu mostro o que eu estou sentindo a Deus. Eu choro, eu não tenho vergonha de chorar. Porque o meu choro é sincero. Eu tenho que mostrar, e eu abro a minha boca pelas minhas desventuras. Sim. Eu não escondo a minha insatisfação, também não. E nessa despedida a gente percebe isso. Entre o versículo 8 e 13, entre o versículo 8 ao 13, nós nos deparamos aqui com uma justificativa muito realista. E é o que nós vivemos hoje, a sociedade hoje vive fazendo, dando justificativas para não ser ou para não estar. Mas aqui a gente percebe uma justificativa extremamente realista. Ela traz aqui uma lista justificando a absoluta impossibilidade dessas noras a acompanharem a Belém. Por que vocês não podem me acompanhar? Eu vou dizer por quê. Porque ela alega está velha demais. Eu já sou uma mulher velha. Não tem mais, eu não tenho mais gás para recomeço. Acabou. A idade não me permite mais. Ela sentia e disse isso: eu sinto que sou um peso na vida de vocês, não uma provedora. Sou viúva. Sou pobre, não tenho mais filhos. O que vocês podem esperar de mim? Velha demais para um novo casamento, para gerar filhos. Uma mulher que não tinha mais um futuro, apenas um passado de dor. Era o que ela tinha a oferecer às noras. Um passado de dor. No versículo 13, o registro de uma amargura muito sofrida. Aqui é uma mulher que não apenas sofreu perdas materiais e humanas, mas também sofreu grandes perdas espirituais. E é preciso você perceber em que campo você está perdendo mais. Você tem que andar com isso nivelado, equilibrado. Porque há percas materiais, mas há grandes percas espirituais. E hoje nós estamos nos trocando muito pelo material. E uma das coisas que esse livro nos ensina, e que inspira a seguir o exemplo, é olhar para o alto, independentemente do que nós estejamos vivendo ou passando. Perdas espirituais. Perdas materiais, perdas humanas. Ela se vê vítima não do inimigo, com tudo que sofreu. Ela se vê
vítima não somente do inimigo, mas se coloca como vítima de Deus. Perca espiritual. Ela atribui toda a tragédia sofrida a Deus. Noemi. Ela vê Deus como um inimigo. Ela, como Jó, ela entendia que Deus é quem estava dirigindo ali todas as coisas. Mas ela tinha o sentimento que, apesar de ele estar dirigindo todas as coisas, estava atormentando a sua vida. Deus passava a atormentar a sua vida. Perca espiritual. Ela estava com raiva de Deus. Perca espiritual. Deus não existe. Ela estava amargurada contra Deus. Percas. É preciso ter muita sabedoria, precisa ter muita fé, é preciso orar demais para que suas percas materiais não te tragam a percas severas espirituais. É tempo de mudança, é o que o texto nos ensina, e independentemente do que você esteja passando. Noemi não se rendeu aos deuses pagãos de Moabe, apesar de toda a revolta. Não. Mas, de outro lado, não teve uma compreensão lúcida acerca de Deus de Israel. Sabia que as coisas não aconteciam por acaso e nem por um determinismo cego. Ela sabia disso. Ela acreditava na soberania de Deus. É fato. Mas sua concepção de Deus estava fora de foco. O coração repleto de mágoa dessa mulher fez com que ela atribuísse o seu sofrimento a Deus. A dor falou mais alto do que a fé. E hoje, o que grita mais alto no seu coração? A dor ou a fé em vencê-la? Ela faz 5 afirmações. 5 afirmações. E a gente percebe no que ela fala aqui que é muito pesado as afirmações que ela fala acerca de Deus. Se você ver o versículo 13, ela afirma em alto e bom som que Deus descarregou sobre ela a sua mão, que Deus pesou sobre ela. Se você for um pouco adiante no versículo 20, ela disse graficamente que Deus lhe deu grande amargura. No versículo 21 a seguir, ela diz que Deus a deixou pobre. E no mesmo versículo 21, ela diz que o Todo-Poderoso, o Deus de todo o poder, a afligiu e se manifestou contra ela. São verdades que ensinam e que nos ensinam muito a termos um posicionamento diferenciado diante de Deus. São verdades que ensinam. E a partir de agora nós vamos adentrar em uma das partes mais belas desse livro. Porque ela começa a entender os verdadeiros valores através de uma ação de uma pessoa, de uma outra mulher que não desistiu, que não se deixou se abater pela dor, que não levantou, por mais que não conhecesse ao Deus de Noemi, que não levantou em nenhum momento a hipótese de abandoná-la. A impressão, eu acho que, se eu posso colocar, é que creu sem conhecer. São verdades que ensinam demais.
Nós aprendemos e nós entendemos que o amor marca, que o amor transforma vidas. E nós falamos o tempo todo e todo o tempo que Deus te ama. Então sua vida precisa estar transformada por esse amor. Se você o recebe, há transformação na sua vida. Nós passamos a ver agora uma declaração de amor muito especial. E todos os dias você tem essa declaração sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Deus te ama. Aqui, o exemplo entre duas mulheres. Ações, atitudes entre duas mulheres que refletem, que ensinam, que apontam o que Deus é na sua vida. É uma ilustração na vida de duas pessoas do soberano amor de Deus em transformar desgraças em bênçãos. As verdades, elas continuam sendo expostas aqui. Nesse versículo 15, Noemi olha para Ruth e diz assim: olha lá a sua cunhada. Ela está voltando para o povo dela, para o Deus dela. Volte com ela. Diante da insistência de Noemi, Orfa voltou ao seu povo e aos seus deuses. Mas Ruth não. Ruth se dispôs a seguir sua sogra à terra de Belém. E quando nós olhamos isto aqui, nós percebemos que quando o relacionamento é marcado pelo amor, nada, ninguém, nenhuma circunstância nos impedirá de ver nosso próximo como os olhos de Deus nos veem. A mesma causa é impressionante e não é diferente dos dias de hoje. A mesma causa que induziu Orfa a ir embora, a partir, fez com que Ruth permanecesse. Isto é, a primeira desejava tornar-se esposa outra vez. A outra, Ruth, desejou continuar sendo filha. Ruth fez uma bela afirmação de fidelidade, determinação, compromisso de amor. Ruth quer compartilhar o futuro de Noemi. Ela quer fazer a mesma viagem, ela quer estar na mesma casa, ela quer ter a mesma fé, o mesmo Deus. É a promessa de uma fidelidade sincera na vida e para toda a vida. E é a expressão do amor e compromisso que Ruth expressa que nos faz ficar encantado, que nos faz pensar e olhar para nós mesmos e dizer: o que eu estou fazendo diante dos meus? Ruth se converte ao Deus de Noemi e o invoca para afirmar seu juramento diante dele. Ela jura diante de Deus pela sogra. E tem gente que nem de sogra gosta. Mas são gente boa. Muita saudade da minha. Eu queria te mostrar, te dizer, falar para você de alguns pontos importantes acerca do amor de Ruth. A parte B do versículo 14, se você puder acompanhar aí, a parte B do versículo 14, elas não começaram a chorar, elas começam a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Essa parte aí. A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi.
A Bíblia nos diz que a sua amizade com a sua sogra não era interesseira. Não havia interesse. O grande ensino aqui é que relacionamento marcado pelo amor, ele é mais importante do que coisas. Quando há no relacionamento o amor, ele é mais importante do que qualquer coisa. Coisas não fazem sentido. O amor faz toda a diferença. A relação entre as duas havia sido edificada sobre o fundamento sólido do amor. A solidez em quem ama. Há uma edificação sobre esse fundamento sólido que é o amor, e não sobre a areia movediça de interesses. Aqui não era um sentimento de interesse. O amor é mais forte do que a morte. É o que nós percebemos. O amor, ele é guerreiro. O amor é combativo. Tudo sofre. Que texto lindo, né? Tudo crê. Tudo espera. Esse é o amor. Tudo suporta. O amor jamais acaba. O que pode acabar é a sua capacidade de amar. Então tenha cuidado. Cuide da sua vida. Larga um pouco o lado material, cuide do espiritual. Equilibre as coisas. Não troque a necessidade maior de amar por coisas. Nesse versículo 15, Noemi aconselhou: veja, olha a sua cunhada, ela está voltando para o seu povo, vá com ela. Não. Logo a seguir, no versículo 16, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, não fale para mim não a seguir mais. Para com isso. Não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Nenhum argumento usado por Noemi desmotivaria Ruth de segui-la. Porque há determinação numa decisão. Ruth decidiu amar. O amor é paciente. Ele não retrocede diante das dificuldades. Ele espera. Ele é firme no seu propósito. O amor é. O amor, ele não se curva diante dos arrazoados da lógica. Não. O amor vai às últimas consequências para estar ao lado da pessoa que amamos. Ruth está pronta a deixar sua terra, sua parentela, sua religião, para caminhar na companhia da sogra, sem ter garantias do amanhã. Talvez século 21, com tanta coisa, com tantas expertises e tecnologias e sei lá o que mais, sem garantia eu não vou. Mas aqui nós estamos falando de algo sólido, consistente, eterno, que é o amor. O amor dura para sempre. Nós temos a habilidade de interrompê-lo. Às vezes. A parte B do versículo 16, nas palavras de Ruth a Noemi, ela diz: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O que você tem feito pela pessoa que você ama? Você tem trocado alguma coisa que talvez você abraçou por ela? Você seria capaz
de mudar alguns dos seus ideais de vida por estar com uma pessoa? Você teria coragem de abandonar um caminho mais fácil, com um alcance mais rápido, para sofrer numa dura caminhada como uma pessoa sem saber o que poderia acontecer? Nós percebemos aqui em Ruth uma mulher determinada. Nós percebemos uma mulher pronta a começar novos relacionamentos com os homens e com Deus. Sem Deus, não há relacionamento bom entre homem e mulher. É impossível. Sem Deus é impossível. Porque aguentar um ao outro é barra. Noemi percebe em Ruth a disposição dela romper com o passado e fazer novas alianças com o futuro. Por isso ela não insistiu mais em impedi-la. Ruth, ela está disposta a deixar sua terra, seu povo, seus deuses, para abraçar o povo e o Deus de Noemi. Ela está pronta para deixar seus deuses para abraçar o povo de Deus e o Deus desse povo. Ruth não apenas demonstra amar a sua sogra, mas ela se converte ao Deus da sua sogra e adota o povo da sua sogra como seu. Pastor Clóvis disse aqui, você acha que isso é pouco? Fez pouquinho? Você sabe o que é isso? Dá para mensurar essa decisão em prol do amor? Porque a Bíblia nos afirma que não havia interesse algum, era apenas amor. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Só a morte vai me separar de ti. Que ousadia essa Ruth, hein? Que mulher ousada. O compromisso do amor não se extingue com a morte. Um relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Ruth não retrocederá em sua aliança depois da morte da sua sogra. É perceptível, é convicto isso nas afirmações dela. Ela jamais voltará à sua terra e aos seus primitivos deuses. Ainda que sua sogra venha a morrer, ela não fará isso. Sua aliança com sua sogra é definitiva. A parte B do versículo 17. O relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes, né? Um juramento que é marcado pelo amor é ousado em afirmar diante do Todo-Poderoso, sob juramento, o que eu pretendo fazer. E mais, e cumprir. O término da fala de Ruth com Noemi é isto. Ela não só faz promessas, mas ela faz sob juramento. Não só faz juramento com promessas, mas os faz na presença de Deus. Ela empenha a sua palavra e coloca nela o sinete do seu juramento. Ela firma uma aliança e dá garantias, extremas garantias da perenidade desse pacto. O livro de Ruth, ele é um reservatório de lições magníficas. É um verdadeiro alimento para a alma. Nós precisamos aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. É isto que essas duas mulheres nos ensinam. E é isso que nós precisamos aprender, a olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós precisamos confiar plenamente no que afirmou o veterano apóstolo Paulo.
Lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. É dos que amam, né? Cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos observar neste livro a robusta teologia da soberania e da providência de Deus. Nós podemos destacar e enfatizar algumas dessas providências, dessa soberania teológica. Nós falaríamos que, primeiro, que a providência divina é maior do que qualquer tragédia humana. Qualquer tragédia humana é menor do que a providência divina. Não se esqueça disso. Deus transforma o caos em cosmos. É fato. Ele transforma vale em mananciais. É fácil para ele. Tragédias, ele transforma em cenários de esperança. Ele enxuga nossas lágrimas, ele acalma nossa dor e nos coloca de pé novamente. Ele nos coloca na estrada para uma esplêndida vitória. Eu creio. Deus escreveu um dos capítulos mais lindos da história a partir da dor mais profunda de uma mulher. Ele arranca uma pobre viúva da pobreza e do poço da escuridão. Ele arranca dessa situação e a ergue ao nível da mais venturosa alegria. Leia o livro de Ruth. Ele faz dessa mulher, dessa que se julgava velha, incapaz, ele faz a matriarca da esperança em sua terra. Esta é a recompensa daqueles que creem. É o levantar de Deus. Meus amigos, quando nossa causa parece perdida, com Deus ela não está, não. Não está, não. Se tem Deus no negócio, é vitória. Não tem erro, não. Quando nós julgamos que as circunstâncias suplantaram nossa esperança, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, Ele nos faz triunfar. E nos faz triunfar em desertos, nas piores crises das nossas vidas. Somos extremamente cuidados e levados a vencer. O amor de Deus é universal, não é tribal. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. Não foi? E ele deixa de cumprir alguma promessa? O amor de Deus não tem fronteiras. Não tem. Ele inclui todos aqueles por quem Cristo verteu o seu sangue naquela cruz. Ele não tem e não procede de tribo, de língua, de povo ou de nação. Apocalipse 5. O amor de Deus é pleno, é único. Ruth, meus amigos, foi um exemplo vivo da verdade de que a participação no reino de Deus não depende de carne nem de sangue, mas sim da obediência da fé. E em Romanos, Paulo afirma isso também. Ruth aceitou de todo o coração o povo de Deus e o Deus do povo de Israel. De todo o seu coração. Deus a aceitou e fez dela uma ancestral do próprio Salvador do mundo. Que Deus extraordinário. E talvez você olhe para esse livro como apenas Ruth e Noemi.
e não vê as ações do Altíssimo através da vida dessas mulheres. Que ensino precioso, que ensino valoroso. Levanta a sua cabeça, mulher. Para a gente finalizar, nós podemos declarar que a mais plena verdade que há registrada é que o poder do amor é mais forte do que os mais duros golpes que a vida possa te dar. Se tem medo de perder alguém na sua vida, se você tem medo que seu filho morra, que a sua mãe morra, e você não vai aguentar isso, preste atenção, escute isso, plante isso no seu coração. O amor é mais forte do que a morte. Ruth, ela faz uma declaração de amor à sua sogra que transcende os mais acendrados votos do amor. Com isso ela nos ensina que a amizade, que é eu não diria complemento, que é uma constante de quem ama, é ser amigo, porque quem ama é amigo de verdade. Então ela faz uma declaração tão grandiosa à sua sogra, que vem nos ensinando que a amizade é o fundamento sobre o qual relacionamentos precisam ser edificados. Nós precisamos ser amigos, sem interesse, sem falsidades, sem paninho morno para não ofender. As verdades precisam ser ditas. Essas duas mulheres, elas estabeleceram uma aliança diante de circunstâncias totalmente adversas. Totalmente adversas. Elas semearam uma na vida da outra. Cultivaram entre si lealdade, cuidando uma da outra. Zelo, cuidado. Exemplos aqui que precisam ser observados, precisam ser expostos e precisamos seguir. Cuidar um dos outros. Nós somos mais fortes juntos. Somos ou não somos? Somos. Com Deus nós somos invencíveis. A Bíblia diz, e eu quero deixar isso antes de orar para você, porque quando o amor marca o relacionamento, a Bíblia fala da amizade. E em todo tempo, meu irmão, em qualquer circunstância, em todo tempo e lugar, amo o amigo. Porque na adversidade, você vai, com certeza, ver nascer verdadeiros irmãos. É um misto extraordinário de Deus nas nossas vidas. Em todo tempo amo o amigo. Porque é na adversidade que você sabe quem é seu irmão. Amém? Vamos orar? Esses dias eu comentei que eu sinto muita falta dos amigos. Apesar da gente estar próximo de alguns, mas esses que nós estamos mais próximos é que nós sentimos mais falta. A vida tem nos tirado o tempo de trocar ideias, de olhar uns nos olhos dos outros, de compartilhar.
Temos problemas demais para viver a nossa amizade. E tem me preocupado que está faltando tempo para que a gente se ame mais. A minha oração essa noite é para que o seu coração repense, para que sua mente foque nisso, aquela pessoa que você realmente precisa olhar mais, precisa falar mais, precisa abraçar mais. Às vezes, essa pessoa está dormindo do seu lado e você não tem percebido isso. Nós estamos e andamos tão preocupados em talvez satisfazer a necessidade de pessoas que nós nem conhecemos. Não que isso seja errado. E esquecemos de pessoas que estão do nosso lado e que precisam tanto da nossa ajuda. Eu não sei como é a sua vida. Não deve estar fácil, porque a minha está difícil. E não está fácil para ninguém. Mas eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, me sinto sustentado. Por esse amor aqui. Pela sua oração, pela minha vida. Por esses homens que se reúnem para orar pela igreja. E acreditem, nem chegando aqui eu estou conseguindo chegar. Mas meu coração chega. E de onde eu estou, eu tenho orado também. Hoje eu quero aproveitar pelas atitudes valiosas e valorosas de Ruth. E quero te agradecer pela sua amizade comigo. Deus soberano, nós nos rendemos a Ti, Senhor, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, com todos os nossos erros. Nós nos rendemos a Ti porque de Ti vem todo o consolo, todo o acerto, todo o direcionamento. Nós nos rendemos a Ti esta noite, Senhor, pela convicção do Seu amor nos transforma. Que o Teu amor nos levará à plena vitória, Senhor. São dias difíceis. Nós elevamos as nossas orações a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Todos aqueles que estão acamados em leitos de hospitais. Sou grato a Ti, Senhor, pela vida do nosso querido irmão Raimundo, que está se recuperando bem. E que em nome de Jesus amanhã estará melhor ainda, porque vai estar na sua casa, eu creio. Nós oramos pelo irmão Joilson, Senhor. Tem enfrentado duras dificuldades físicas. Mas nós sabemos que no coração da tua serva, da tua filha, está plantada ali a genuinidade de um amor que traz vida plena a ela. Peço a Ti e oro neste momento, nesta noite, pela sua igreja, que toda incredulidade, que toda dificuldade que possa haver para que o Teu Evangelho alcance, seja banido do nosso meio, Deus. Que haja aqui a plena convicção de um amor saudável, de uma amizade sincera, possamos verdadeiramente ajudar uns aos outros
É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.